mais uma aula da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos falar um pouco sobre ângulos. Se você está com dificuldade de ângulos, principalmente aquele ângulo raso, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, professor, eu nunca entendo o que é isso. Então você vai entender isso hoje. Não sai do vídeo, vai até o final dele e você vai entender de forma simples, básica, rápida e prática como classificar os ângulos. E com certeza você vai assistir o resto da playlist. Então é um material bem interessante que você deveria conferir. Então vamos deixar de conversa e vamos estudar. Muito bem, primeiramente vamos tentar entender o ângulo. Eu coloquei aqui um vértice com a letra O de tipo origem do ângulo, certo? Ou onde ele vai ter a abertura. E exatamente isso, o ângulo ele é uma abertura, certo? Vale relembrar isso. E você tem uma região que é convexa, aquela que está dentro, e a não convexa, que é aquela que está por fora, que não é delimitada visualmente para você, mas simplesmente a interna, a convexa, ela é a mais, digamos assim, expressa. Então você tem aqui no ângulo algumas coisas que devemos destacar. O ponto O, que é o ponto de origem das semirretas, certo? Você tem uma semirreta A e uma semirreta B. Então você tem aí o que nós podemos chamar de vértice do ângulo. Por isso que eu botei um pontinho. E esse é o vértice do ângulo. Outro ponto especial do ângulo é você saber que tem as duas semirretas para poder formar o ângulo. Então você tem a semirreta OA, certo? Isso é uma semirreta. E você tem a outra semirreta OB. Exatamente, você basta olhar para as letras, viu? Semirreta OA e semirreta OB. Simples assim. O que nós também podemos denominar de lados do ângulo. Ah, esse é um lado do ângulo, esse é outro lado do ângulo. E o nome, né? Você pode dar nome a esse ângulo, tipo, para identificar ele. E nós identificamos ele da seguinte forma. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo AOB. O B apagou aqui. AOB. E você bota no O um circunflexozinho. Símbolo gráfico aí da gramática. Por quê? Porque ele simboliza, ele lembra a abertura de um ângulo. E isso é que faz você saber, AOB é um ângulo. É o ângulo AOB. No nosso caso aqui, esse ângulo mede 80 graus, certo? Isso foi rápido para você, assim, entender o que é um ângulo, que eu creio que você já sabe o que é um ângulo de fato, certo? Então, isso é a representação de um ângulo. Agora a gente vai para as classificações desse ângulo, tá certo? Espero que tenha entendido tudo. Muito bem, nós vamos começar com os dois ângulos mais famosos que existem e o que você tem que ter decorado na sua mente, certo? O nosso ângulo reto e o nosso ângulo raso, até porque é a partir deles que você vai entender todos os outros conceitos de ângulos, certo? Todos os outros. Professor, como é que eu decoro isso? Gente, o ângulozinho reto, ele é um L perfeito e ele vai ter esse símbolo, que é o símbolo do ângulo reto. Implica dizer que esse ângulo tem 90 graus. Todo ângulozinho que forma um Lzinho perfeito, um canto quadrado perfeito, ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o ângulo de meia volta, né? Você vê aqui metade de um círculo. Esse ângulo é famosíssimo, ele é o ângulo raso. Se esse mede 90, o ângulo raso mede o dobro. Ele mede 180 graus. Então, memoriza isso. Quando o professor falar ângulo reto, ele mede 90 graus. Ou quando ele vier esse símbolo, ele mede 90 graus. E ângulo raso, ele mede 180 graus, porque ele é metade de um círculo. Porque um círculo, ele mede 360. Então, a metade dele mede 180. Então, você já está aí aprendendo dois tipos de ângulos. E entendendo esses dois tipos, você vai entender o que é o tal ângulo obtuso e o tal de ângulo agudo, certo? Você vai entender agora. Memorizou isso? Vamos entender os outros. Professor, eu não entendi. Você disse que ia me ensinar o ângulo agudo e me aparece aí um ângulo reto, que eu já entendi. O ângulo reto, ele mede 90 graus, eu já aprendi. Vamos cuidar do ângulo agudo. Pois é, mas é o ângulo reto que vai te ajudar a identificar um ângulo agudo e a fazer você entender o que é um ângulo agudo. Eu vou fazer um desenho agora aqui de um ângulo na cor preta, para que você veja a diferença que vai ter. E aí? Tem diferença?
Perceba uma coisa muito importante. O ângulo preto, ele está paralelo ao ângulo azul. Essa semi-reta, a semi-reta OB, imagine ela paralela a OD, uma sobre a outra. Mas veja que essa retinha preta, essa semi-reta OC, ela está menor que 90. E é isso que vai fazer você entender a diferença do ângulo agudo para o ângulo reto. O ângulo reto, ele é a referência do ângulo agudo. Como assim, professor? Não estou compreendendo. Você vai começar a compreender agora. Um ângulo agudo, deixa eu colocar bem aqui, ó. O ângulo agudo, você vai imaginar a seguinte situação. Eu vou colocar aqui a palavra mede, de medida. A medida do ângulo, vamos botar o ângulo COD, certo? COD, que é o ângulo na cor preta. Ele tem que ser, gente, menor que 90, certo? Menor, mas ele tem que ser maior que 0. Entendeu? Um ângulo para ser agudo, ele tem que ser maior do que 0 graus e ele tem que ser menor do que 90 graus, porque 90 graus é o ângulo AOB, é um ângulo reto. Então, se ele tem 89 graus, então ele já é agudo, professor? É. Professor, mas se ele tiver 89 graus e meio, é quase 90. Não existe quase reto. Ou ele é ângulo reto ou ele não é. Então, se ele tem 89,5, ele ainda é ângulo agudo. Professor, se ele tiver 1 grau, ele também é ângulo agudo. Professor, se ele tiver 0,1, ele não é quase 0, mas ele ainda é agudo, certo? Até porque o ângulo 0, ele é um ângulo nulo, ele não existe, por isso que ele é 0, entendeu? Se ele for 0,1, ele já é um ângulo agudo, ele deixa de ser um ângulo nulo. Mas se ele for 90, ele é reto. Se ele for 89, chegou perto do 90, mas ele ainda é agudo. No caso desse, ele é um ângulo de 75 graus. É menor que 90. Então, menor que 90, maior que 0, esse ângulo COD, ele é um ângulo agudo. Entendeu por que eu tive que colocar o ângulo reto como referência? Vamos continuar então agora e entender o tal de ângulo obtuso, né? Calma aí, professor. Agora você colocou o reto de novo e colocou agora na cor vermelha o ângulo raso. Por quê? Porque para identificar um ângulo obtuso, você tem que ter como referência o ângulo reto e também o ângulo raso. Tendo esses dois como referência, você vai conseguir entender o que é de fato o famoso ângulo obtuso. Se você percebeu que um ângulo agudo ele é menor que 90, dá uma olhada agora no ângulo que eu vou fazer com a cor preta. Tá aí, professor, que agora eu achei interessante. Esse ângulo da cor preta, que ele vai ser o nosso ângulozinho EF, o ângulo EOF, ele está maior que o ângulo azul, que é o ângulo reto, de fato. Mas ele está menor que o ângulo raso, que é o de 180, que está na cor vermelha. Pronto, é isso que eu queria que você entendesse. O ângulo que eu escrevi, que eu desenhei na cor preta, ele é um ângulo obtuso. Agora, o que define que ele é um ângulo obtuso? Mesma coisa que eu fiz naquela hora. Vou colocar medida EOF. Nós estamos falando do EOF. Para ser um ângulo obtuso, essa medida tem que ser menor que 180 graus e tem que ser maior que 90 graus. Certo? Professor, quer dizer que se o ângulo fosse de 91 graus, ele já era obtuso? Era. Mas ele está tão pertinho do 90, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ângulo maior que 90, seja ele qual for, e menor que 180, ele é um ângulo obtuso. Então, o ângulo que está na cor preta, ele é um ângulo obtuso. Professor, quer dizer que o ângulo 179,5, ele não é raso, ele não é 180. Ângulo raso é ângulo exato, preciso de 180 graus. Se ele tem 179,5, ele não é 180, ele ainda é um ângulo obtuso. Então, o ângulo que está na cor preta, que ele é maior do que 90, que é esse ângulo azul, e menor que 180, que é o ângulozinho vermelho, o ângulo na cor preta, ele é um ângulo
classificado como ângulo obtuso. E o outro ângulo que falta, gente, é o ângulo de uma volta. Professor, o que seria um ângulo de uma volta? É um ângulo que tem 360 graus. Um ângulo que forma um círculo completo. Ele é um ângulo de uma volta. Então, espero que você tenha compreendido essa história de ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso, ângulo agudo. Você vê agora que não tinha nada de complicado. Espero que você tenha entendido tudo, possa curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que você sabe que tem a mesma dificuldade. E lembre-se, nós temos muito mais aulas de ângulos e você pode estar assistindo a playlist sobre ângulos e tirar várias dúvidas. Então, até a próxima aula.